Nós vamos dar aí um tempo bom aí para o pastor Josué trazer a palavra. Mas eu quero vos dizer, vocês não fiquem tristes não. Amém? Se Jesus não voltar tão cedo, que eu estou esperando ele essa noite ainda. Mas caso ele não voltar, ao tempo determinado que ele não voltar, cada um de vocês terá a oportunidade para agradecer. Amém? E após a oração, o pastor Josué estará nos trazendo a palavra nessa noite. Amém? Mãe do Erisvaldo está pedindo oração. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez somos agradecidos a Ti, meu Deus, por todas as vitórias, meu Pai, que temos alcançado. Por tudo, meu Deus, quanto já tem operado, ó Pai querido, neste lugar. Mas ainda suplicamos, Pai querido, a Tua bênção na vida daqueles quanto, ó Pai querido, tem suplicado, ó Pai querido, a oração nesta noite. A cada um dos pedidos, ó Pai querido, a família lutada. Meu Deus, aqueles que sofreram um acidente, ó Pai eterno, que Tu seja com cada um, ó Pai, socorrendo, curando, libertando, Deus querido, salvando, perdoando o pecado, concedendo vitória, Pai querido, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas suplicamos ainda, Pai querido, e apresentamos a Ti agora o pastor, meu Deus querido, que estará ministrando, meu Deus, a Tua palavra. Continua, Pai querido, dando graças a ele, ó Pai querido, usando em Tuas mãos. Usa, meu Deus, de compaixão para conosco também, ó Pai querido, e faz-nos entender, Pai querido, os Teus mistérios em Cristo Jesus, ó Pai, nosso Salvador. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atenda ao Teu mandar. Alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar, muito obrigado. Queridos e amados irmãos, para mim é uma satisfação poder estar aqui nesta noite, nesta igreja, conhecendo mais esta congregação aqui do setor 19, setor de Guarulhos. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson, dos demais obreiros que o auxiliam, do nosso querido irmão Paulo, que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu quero também parabenizar toda a juventude pelo 12º aniversário. Que Deus continue vos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Quantos trouxeram Bíblia, levante a sua Bíblia para o alto. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro dos Salmos, número 24, versículo 7 ao 10. Livro dos Salmos, número 24. Salmo de número 24, verso 7 ao 10. Glória a Deus. Localize o livro dos Salmos, número 24, versículo de número 7. Aqueles que já o encontraram, confirme dizendo amém. Amém. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite eu quero vos falar a palavra do Senhor com base neste salmo. O salmo de número 24 foi composto pelo Davi, pelo rei Davi. Davi foi um dos maiores compositores de toda a Bíblia Sagrada. Davi com certeza foi aquele que mais compôs os salmos que nós temos no nosso livro de Salmos na Bíblia Sagrada.
O rei Davi, além de ser rei, também era guerreiro e, acima de tudo, era um dos grandes poetas da Bíblia. O rei Davi, meus amados e queridos irmãos, ele compôs mais de 70 salmos que entraram para o cânon das Sagradas Escrituras. O salmo de número 24 é um salmo que exalta a grandeza, aleluia, do Deus Todo-Poderoso. Neste salmo, o rei Davi já começa dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Este versículo, ele já quebra por si só todas as filosofias que existem por aí, dizendo que o homem é senhor da terra, dizendo que Satanás é o dono da terra. Não, a Bíblia diz que o dono da terra é o Senhor nosso Deus, pois Ele a criou. E se você acredita nisso, levante a sua mão e dê glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o Salmo de número 24 é um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. A partir do verso de número 7, o salmista Davi, ele começa a profetizar algo que iria acontecer na vida do Messias. Isso é muito comum no livro dos Salmos e muito comum também nas poesias que o rei Davi compôs. Por exemplo, a Bíblia nos diz que, aleluia, o rei Davi, ele compôs alguns salmos que profetizavam acerca de algumas coisas que iriam acontecer na vida do Messias. Por exemplo, a traição por parte de Judas Iscariotes foi profetizado por Davi em um dos seus salmos. Quando Jesus teve a sua túnica, aleluia, partida ao meio no ato da crucificação, também foi profetizado por Jesus Cristo, ou melhor, pelo rei Davi. De sorte que muitas profecias no Antigo Testamento, e muito especialmente nos Salmos de Davi, tiveram o seu cumprimento literal na pessoa de Jesus Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler não é diferente. Esse texto, ele enfatiza, meus amados e queridos irmãos, a vitória de Jesus Cristo sobre algumas coisas aqui na face da terra, de forma que eu quero vos falar nesta noite, com base nesse texto, acerca do tema: as duas entradas triunfais de Cristo no céu. As duas entradas triunfais de Cristo no céu. Se você prestar atenção, o verso de número 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Salmo de número 24 tem sido identificado como o Salmo das duas entradas triunfais de Cristo no céu. A primeira entrada é passada, já ocorreu, porém a segunda entrada ainda é futura, não aconteceu, mas em breve irá acontecer, e é sobre isso que eu quero vos falar nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, qual é a primeira entrada triunfal de Jesus Cristo no céu? A primeira entrada está implícito no verso de número 7 e verso de número 8, quando o salmista Davi diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aqui está a primeira entrada triunfal de Cristo no céu. Que entrada foi esta? Foi a entrada da sua glorificação, foi a entrada da sua ascensão, porque ele deixou o céu, deixou o seu trono, deixou a sua glória, deixou o seu poderio, deixou a sua majestade no céu, desceu à terra para exercer um ministério, um encargo, uma missão que o seu pai havia lhe confiado. 33 anos e meio se passaram e agora o céu aguarda
novamente a entrada do Deus Todo-Poderoso. Agora o céu se adorna novamente para recepcionar o Senhor da glória. E essa recepção não podia ser qualquer recepção. Essa recepção tinha que ser a melhor recepção que o céu já teve. Eu acredito que quando o céu recebeu Abraão, o céu foi recepcionado. Eu acredito que quando o céu recebeu Davi, o céu foi recepcionado. Eu acredito que quando o céu recebeu Moisés, o céu foi recepcionado. Mas quando o céu foi receber Jesus Cristo novamente, eu acredito que foi a melhor e maior recepção da história de toda a eternidade do céu. Porque quem estava entrando ali não era um homem comum. Quem estava entrando ali não era um ser angelical. Quem estava entrando ali era o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus. Quem aqui o ama, levante a sua mão e adore o nome dele, porque ele está aqui nesta noite. Esta entrada é a entrada da glorificação, é logo após a ressurreição de Cristo. Ele então foi recepcionado nos céus, e a Bíblia nos diz no livro de Atos, capítulo 1, que ele foi assunto ao céu do Monte das Oliveiras. Uma nuvem o encobriu, e 2 anjos falaram com os discípulos e disseram: olha, este Jesus que vocês acabam de ver subir, ele vai descer também. Não se preocupe, porque ele um dia irá voltar. Eu quero que você entenda, meus amados e queridos irmãos, que nesta primeira entrada o céu se ornamentou, o céu se preparou. Parece que eu vejo o anjo Gabriel, parece que eu vejo o arcanjo Miguel, parece que eu vejo os serafins e querubins se preparando, ornamentando o céu. E quando Jesus Cristo vai subindo ao céu, envolto em uma nuvem de glória, é como que o coral de querubins dissessem assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Aleluia. Talvez os serafins perguntaram: quem é este Rei da Glória? E os serafins respondem dizendo: o Senhor dos exércitos, o Senhor forte, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Quantos aqui o amam? Quantos aqui entendem que ele é o Rei da Glória? Adore o nome dele, porque ele se faz presente nesta reunião. Aleluia. A primeira entrada triunfal de Cristo no céu foi a entrada da sua glorificação. Agora olhe aqui para mim, meu amado irmão. Eu quero que você entenda que o texto no verso de número 8 faz a seguinte pergunta: quem é este Rei da Glória? Alguém responde e diz assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Meus irmãos, a primeira entrada triunfal de Jesus no céu é a entrada onde ele entra no céu como o Senhor poderoso na guerra. Analise, meus irmãos, que o texto é muito explícito, é muito categórico e é muito claro na afirmação: quem é este Rei da Glória que está entrando no céu? Aleluia. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Por que que Jesus recebe esse título quando ele vai participar da primeira entrada no céu? Por que que ele recebe esse título, o Senhor poderoso na guerra? Porque ele participou de pelo menos 3 guerras e saiu vitorioso em todas elas. Ele entrou em pelo menos 3 batalhas e venceu todas as batalhas. A primeira batalha que Jesus Cristo foi poderoso, aleluia, é esta: ele foi poderoso na batalha contra o pecado. Jesus Cristo foi poderoso, pastor Gilson, na batalha contra o pecado. É por isso que na primeira epístola de João, no capítulo 3 e no versículo 6, o apóstolo do amor diz assim: e sabemos que ele
ele se manifestou para tirar os nossos pecados e que nele não há pecado. Queridos e amados irmãos, olhe aqui para mim e aprenda o que eu quero que você absorva. O Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo como homem e como Deus. Como Deus, meus amados irmãos, ele era identificado como filho do Deus Altíssimo. Como homem, ele era identificado como filho do homem. O título filho do homem provém de uma raiz hebraica que significa participante da natureza humana. Sabe o que é isto? Os mesmos sentimentos de qualquer homem ele teve. Ele sentiu fome, ele sentiu tristeza, ele sentiu alegria, ele sentiu angústia, ele sentiu, aleluia, desânimo, ele sentiu ciúmes, ele sentiu ira, ele sentiu amor. Todos os sentimentos de uma personalidade humana, de um caráter humano, ele possuiu. Ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Como homem, ele dormiu na polpa do barco, mas como Deus, ele é aquele que não pode tosquenejar. Como homem, ele é aquele que teve fome de pão, mas como Deus, ele é aquele que disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é aquele que disse: eu sou a água da vida, e todo aquele que beber dessa água jamais terá sede. Como homem, meus amados irmãos, ele se entristeceu, mas como Deus, ele é o Todo-Poderoso. Como homem, ele morreu na cruz do Calvário, mas como Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia e está aqui nessa igreja hoje para receber o seu louvor e para receber a sua adoração. Quantos acreditam que ele era 100% homem e 100% Deus? Levante a sua mão e adore. Adore o nome dele nesta noite. Adore, porque o homem Jesus de Nazaré está passeando aqui nesta igreja nesta noite. Oh, rabacalabachanda, rabacanda, rabacai. Aleluia. Ele era homem e Deus. E o que me chama a atenção é que ele não se serviu da sua natureza divina. Ele não se serviu da sua natureza, aleluia, de Deus para vencer o pecado, meu querido. Sabe como que ele venceu o pecado? Como homem. Ele venceu o pecado como homem, para esfregar na cara do diabo e para ele aprender que existem homens aqui na terra que podem vencer o pecado, que vencem o pecado, que sujeitam o pecado. Quantos aqui já dominaram o pecado? Levanta a mão para o céu e adore o nome daquele que tem todo o poder. Aleluia. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra contra o pecado. É por isto que eu quero dizer a você, meu jovem, ele venceu o pecado e nesta noite ele está te dispensando graça para você vencer o pecado, sujeitar o pecado, dominar o pecado, resistir ao pecado, vencer o pecado. Quantos aqui querem ser vencedores do pecado? Adore o nome do Senhor. Receba a graça, receba a graça, receba a graça, receba a graça. A partir de hoje não vai ter demônio no inferno, não vai ter pecado na terra que vai conseguir te destruir, porque como Jesus venceu o pecado, você vai vencer, 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 você vai vencer. Levante a sua mão e adore, levante a sua mão e adore, levante a sua mão e adore aquele que venceu o pecado como homem. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Em segundo lugar, ele foi poderoso na guerra contra o diabo. Jesus Cristo foi poderoso na guerra contra o diabo. Queridos e amados irmãos, é por isso que a Bíblia diz na epístola aos Hebreus, no capítulo
capítulo 2 e no versículo 14: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aleluia, aniquilasse aquele que tem o império da morte, isto é, o diabo. Analise que a Bíblia está dizendo que ele aniquilou, destruiu, solapou com aquele que tem o império da morte, isto é, o diabo. Existem algumas doutrinas sendo pregadas por aí, e alguns pregadores até de renome, anunciando que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o inferno se alegrou, o inferno estava em festa, o inferno estava feliz, porque pensavam que Jesus havia sido vencido. Isto não é verdade, porque se tem uma coisa que o diabo queria fazer, era impedir Jesus de chegar na cruz. Sabe por quê? Porque Satanás, conhecedor da Bíblia como ele é, ele sabia que existia uma profecia dizendo que o Filho do Homem iria esmagar a sua cabeça no madeiro. Ele tentou de todas as formas impedir o nosso mestre de chegar na cruz, porque a cruz era o alvo de Jesus, a cruz era o alvo do Senhor. Ele chegando na cruz, a humanidade seria perdida, aleluia, ou melhor, seria resgatada. Ele chegando na cruz, a humanidade seria salvo. E nos diz a Bíblia Sagrada que ele morreu na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário ele esmagou a cabeça da serpente. E sabe o que me chama a atenção? É que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o inferno não estava em festa, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 15, ele diz assim: aleluia, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz, e deles triunfou na cruz. Sabe o que é isso? O diabo foi desprezado na cruz, o inferno foi desprezado na cruz. Jesus desprezou o inferno na cruz, dizendo: eu cheguei na cruz, eu cheguei na cruz, eu cheguei na cruz. Quantos acreditam nisso? Adore o nome dele. Olha aqui para mim, meu querido, o diabo foi destronado na cruz de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo João, escrevendo a primeira epístola, no capítulo 3 e no versículo 8, a parte B, ele diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ei, meu filho, você não precisa ter medo do demônio, você não precisa ter medo de vela preta, vela branca, galinha morta na porta da tua casa. Você não precisa ter medo de nada disso, porque Jesus já destruiu todas as obras do diabo, Jesus já destruiu todas as obras do inferno. Nenhuma praga chegará na tua tenda. Contra Jacó não vale encantamento. Diga para o irmão que está do seu lado: você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado. Quantos acreditam nisso? Adore o nome daquele que venceu o diabo na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, Jesus Cristo entrou no céu como poderoso na guerra contra a morte. Ele entrou, aleluia, no céu como Senhor poderoso na batalha contra a morte. Olha aqui para mim, a Bíblia diz que Deus fez o homem para viver eternamente, porém, por causa do pecado, aleluia, o homem foi destinado à morte física e à morte espiritual. Diz forte que a Bíblia nos informa que o salário, a recompensa, o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde Adão, a morte venceu todos os homens. A morte venceu Abraão, a morte venceu Isaac, a morte venceu Jacó,
Jacó, a morte venceu Moisés, a morte venceu Arão, a morte venceu Daniel, a morte venceu Davi, a morte venceu, aleluia, Judas, a morte venceu Paulo, a morte venceu João, a morte venceu Pedro, a morte venceu Hitler, a morte venceu, aleluia, os Beatles, a morte venceu Napoleão Bonaparte, a morte venceu, aleluia, Mussolini, a morte venceu muitos homens, a morte venceu Saddam Hussein, a morte venceu todos os homens da terra, mas quando ela pensou que iria destruir Jesus, quando ela bateu de frente com Jesus, ela até pensou, eu venci ele, já passou um dia, já passou 2 dias, já passou 3 dias, até o Filho do Homem, até o Filho de Deus, eu venci, mas no 3º dia, a morte não conseguiu dominar o nosso Senhor, ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? A tua força. Jesus venceu a morte. Levante a tua mão para o céu e adore o nome de Jesus, o vencedor da morte, o vencedor da morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim: eis que eu estou vivo, fui morto, mas estou vivo para sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. É por isso que crente não tem medo da morte, é por isso que crente não tem medo de morrer, porque ele sabe que a morte é um trampolim para o céu, ele sabe que a morte é o canal que nos conduz ao trono de Deus. Levante a tua mão agora e adore o nome daquele que venceu a morte. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Alai de coma chore bicanda cassiolamande camanai. A morte não pôde vencer o nosso Senhor. Aleluia. A primeira entrada triunfante, triunfal de Jesus Cristo, aleluia, no céu é esta, onde ele entra como o Senhor poderoso na guerra. A segunda entrada triunfante de Jesus Cristo no céu, aleluia, está implícito no versículo de número 9 e versículo de número 10, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Alguém pergunta, outra pessoa responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Olha aqui para mim, na primeira entrada no céu, ele entrou após a sua glorificação, após a sua ressurreição, no ato da sua ascensão. Mas na segunda entrada, ele vai entrar após o arrebatamento da igreja, porque no dia do arrebatamento da igreja, o nosso Senhor descerá do céu para sequestrar o seu povo, oh glória a Deus, para arrancar o seu povo da face da terra. A Bíblia diz que ele sai do céu e fica nos ares. Na verdade, ele não coloca os seus pés literalmente na face da terra. A segunda entrada de Jesus Cristo no céu, aleluia, é a entrada junto com a igreja, é a entrada após o arrebatamento da igreja. Nesta entrada, Jesus entrará após o desaparecimento dos fiéis na face da terra. E assim como o céu se preparou, assim como o céu se adornou para receber Jesus Cristo glorificado, assim o céu também já está se preparando, meus queridos obreiros, para receber o Senhor da glória, para receber o Senhor Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção? É que na primeira entrada, ele entrou como poderoso na guerra contra o
pecado, poderoso na guerra contra o diabo, poderoso na guerra contra a morte. Mas na segunda entrada, ele não entra como poderoso na guerra, ele entra como o Senhor dos exércitos. Por que isto, meus irmãos? Porque na segunda entrada, ele não entrará sozinho, ele entrará acompanhado da sua noiva, de todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quem aqui vai entrar naquele dia? Quem aqui vai entrar? Levanta a mão e diga: eu vou entrar naquele lugar com o meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, meu querido. Existem alguns nomes na Bíblia que Jesus Cristo recebe no Antigo Testamento. Por exemplo, ele é conhecido pelo nome de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Berite, o Deus das alianças. El Roi, o Deus que vê. Ele também é conhecido pelo nome hebraico Jeová, que é a transliteração do nome Iavé. Aleluia. Ele é conhecido pelo nome Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ele é conhecido pelo nome Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Ele é conhecido pelo nome Jeová Tessedeque, o Senhor que santifica. Ele é conhecido pelo nome Jeová Samá, o Senhor está ali. Ele é conhecido pelo nome de Jeová Rafá, o Senhor teu médico. Ele é conhecido pelo nome de Jeová Ra, o Senhor que é pastor. Ele é conhecido pelo nome Jeová Mikadiskim, o Senhor que vos santifica. Ele é conhecido pelo nome, aleluia, de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Porque Bush tem apenas um exército, o Lula tem apenas um exército, Osama Bin Laden tem apenas um exército, Saddam Hussein tinha apenas um exército, mas o nosso Senhor, ele é Senhor dos exércitos. Ele tem muitos exércitos à sua disposição, e um desses exércitos é a igreja. A igreja é o exército de Deus na terra, que marcha, que milita, que batalha contra os demônios, contra o pecado, contra o inferno. É por isso que a igreja não pode aceitar tudo. É por isso que a igreja não pode se conformar com tudo. É por isso que a igreja tem que, aleluia, fazer barulho como uma trombeta, anunciando a volta do seu Senhor. Eu quero que você entenda nesta noite que nesta segunda entrada ele vai entrar no céu acompanhado da sua noiva, acompanhado da sua igreja. Porque quando ele esteve na terra, ele disse: olha, eu não vos deixarei órfão, eu virei para vocês outra vez, e tem uma coisa, eu vos levarei juntamente comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia diz na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ao som da trombeta do arcanjo, aleluia, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Eu quero dizer a você nesta noite, que não vai demorar muito tempo. Ele vai deixar o seu trono, vai vir à terra, arrebatar a sua igreja, e vai entrar no céu, e o coral angelical vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, aquele que vem acompanhado com a sua noiva, aquele que vem entrando com a sua igreja, aquele que vem entrando com a sua igreja. Quantos aqui querem entrar lá? Quantos aqui querem entrar lá? Levanta a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor.
Só quem tem essa esperança, só quem tem essa esperança, bata no peito assim e diga: eu vou entrar, bata no peito, eu vou entrar com Jesus no céu, eu vou entrar, queira o diabo ou não queira o homem ou não queira, eu vou entrar com Jesus na segunda entrada triunfante. Levanta a sua mão e adore o nome dele, levante a sua mão e adore o nome do Senhor dos Exércitos. Se coloque em pé, se coloque em pé, se coloque em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Na primeira entrada ele entrou sozinho, mas na segunda ele entrará com você, com você, com você, com você, com você. Vira para o irmão que está do seu lado, ele vai entrar com você, ele vai entrar com você, ele vai entrar com você, ele vai entrar com você. Levanta a tua mão para o céu e adore o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Quantos estão esperando aquele dia? Quantos estão esperando? Não desista, não desanimes, não pare no meio da jornada. Ele vem arrebatar a sua igreja. Levante a sua mão e adore o nome dele agora. Oh, aleluia. Eu quero ouvir a igreja o adorando. O adore, 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 o adore nesse momento. Crente que não gosta de dar glória a Deus e aleluia, o lugar dele não é o céu, porque no céu é 24 horas dizendo glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Adore o nome do teu Senhor nesta noite. Pegue na mão do irmão que está do seu lado aí, pegue na mão dele agora, pegue na mão dele, ore por ele agora, ore por ele agora em nome de Jesus. Feche seus olhos, adore o nome do Senhor nesta noite. Adore, adore, adore. Você que tem essa confiança, você que tem essa certeza, eu vou entrar, eu vou chegar lá, eu vou entrar. A mocidade vai entrar, o jovem que vai entrar, dá um glória a Deus aí. O jovem que vai entrar, dá um glória a Deus. A irmã do círculo de oração que vai entrar, dá um glória a Jesus, porque ele vai voltar. A unção purificadora e santificadora de Deus está descendo aqui. Receba. Receba graça, receba graça, receba graça, receba graça, receba graça, receba graça. Abraça o irmão que está do seu lado, abraça o irmão que está do seu lado e diga: eu quero entrar naquele dia com você, eu quero entrar naquele dia com você, eu quero entrar com você naquele dia. Oh, aleluia. Aleluia. Glorifica a Deus, aleluia. Louve a Deus nessa noite, porque o teu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Glorifique a Deus, porque Deus te tem sustentado até hoje aqui, aleluia. Glorifique a Deus, porque Deus, Ele tem dado um novo nome para você. Glorifique a Deus, porque Ele tem curado as tuas enfermidades. Glorifique a Deus, porque Ele tem mudado o rumo da história da tua vida, aleluia. Glorifique a Deus, porque Ele tem transformado a tua família. Glorifique a Deus, porque Ele tem salvado o teu filho. Glorifique a Deus, porque Ele tem salvado o teu esposo. Glorifique a Deus, aleluia, porque Ele tem feito maravilhas na tua vida. Oh,
Oh, santo é Managashadarabandai, Nagane. Oh, aleluia. Managasha. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glorifica a Deus porque Ele te batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Glorifica a Deus porque Ele te batizou com fogo. Aleluia. Glorifica a Deus. Aleluia. Porque Ele está trabalhando na tua vida. Glorifica a Deus porque Ele tem aberto as portas de emprego para você. Glorifica a Deus porque Ele tem te sustentado nas mãos dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Não há outro além de ti, meu Deus. Só tu és santo, poderoso, meu Senhor. Cantara, cantara, cantara. Alabala, gramanaga, shiribinikanai, nagrabaganai. Jesus, nagarabanai, kiribinuganai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo era meu dizer. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo era meu dizer. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu.